Fala, galerinha! Mais uma manhã com Vila Feliz. E a gente vai cantar, a gente vai aprender mais uma história bíblica. Mas antes disso tudo, eu preciso que você fique de pé aí onde você está. Isso, sai do sofá, sai do sofá. Tira tudo que tiver aí na frente e vamos fazer um exercício, porque eu estou vendo gente aí, ó, dormindo. Olha só, acorda aí, meu. Acorda. Isso. Vamos fazer exercício? Tio Mateus, tio Cainho, toca uma musiquinha aí pra gente começar a despertar o nosso corpo. Ó, as mãos lá pra cima, os braços, podem jogar. Isso. Agora vai subindo nas pontas dos pés. Isso, vai. Segura. Isso, já tá acabando. Agora a gente vai lá pra baixo assim, ó. Uou! Fica embaixo. Isso, fica. Agora vai levantando devagarinho. Isso, muito bem. Vamos lá. Agora vamos mexer o ombro assim, ó, pra frente. Isso. Coloca esse ombro aí pra frente assim, ó. Isso. Chama a mãe, chama o pai também. Isso. Pedem para eles fazerem junto com você. Isso. Agora joga as mãos lá para cima de novo. Isso. Jogou? Agora, ó, vamos jogar pro lado. Isso. Agora vamos jogar pro outro. Muito bem. Acorda aí que eu não tô vendo você fazendo isso daí. Joga pro lado. Isso. Joga pro outro. Muito bem. Isso. Agora segura lá em cima de novo. Isso. Uou! Muito bem. Agora a gente está preparado para cantar a música A Deus dai louvor. Cante bastante e façam todos os gestos. Vamos lá. A Deus dai louvor. A Deus dai louvor com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dai louvor com as mãos, os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dai louvor com a mão. A Deus dá louvor com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dá louvor com as mãos, os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dá louvor com a mão, com outra mão. A Deus dá louvor com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dá louvor com as mãos, os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dá louvor com a mão, com outra mão, com o pé. Não pode cair aí, segura aí, hein? A Deus dá louvor com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dá louvor com as mãos, os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dá louvor com a mão, com outra mão, com o pé, com outro pé. A Deus dá louvor com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dá louvor com as mãos, os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dá louvor com a mão, com outra mão, com o pé, com outro pé, com a cabeça. É a última vez agora, hein? Então tem que usar todo o corpo, mas a gente tem que fazer todos os gestos, tá bom? A Deus dá louvor com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dá louvor com as mãos, os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo louvor com a mão, com outra mão, com o pé, com outro pé, com a cabeça. Gira a cabeça aí, ó. Isso. Agora a gente vai preparar, ó, a garganta para cantar o final bem bonito, tá bom? E a voz. Uou! Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou.
Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. E tudo que era torto Jesus endireitou. E tudo que era torto Jesus endireitou. Bom dia, crianças! Espero que esteja tudo bem com vocês e com sua família. Ainda estamos dentro de nossas casas, encontrando o mínimo possível com as pessoas de fora. Na história que vou lhes contar, passa-se algo semelhante com uma família. Aconteceu no Egito há muito, muito tempo atrás e está escrita no livro de Êxodo, capítulo 1 e 2. É um acontecimento muito conhecido. Vamos aprender sobre uma família israelita que realmente precisava confiar no cuidado de Deus por eles e por seu novo bebê que estava em perigo. Alô? Alô? Aqui estamos nós. Alô? Alô? Para ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar. Alô? Alô? Aqui estamos nós. Alô? Alô? Para ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar. Sabe, Deus nunca se esquece das suas promessas. Ele havia dito a Abraão que ele seria pai de milhares. Mas, quando Jacó foi para o Egito, José já estava lá, foram ao todo 70 pessoas. Tá faltando muito para os milhares, né? Depois, tanto José como cada um de seus irmãos foi morrendo, assim como toda aquela geração. Entretanto, Deus estava com eles e seus descendentes multiplicaram-se. Tiveram tantos filhos, netos, que se tornaram uma grande nação de indivíduos saudáveis e fortes. Só que os egípcios se esqueceram de quão importante foi José. Nem se lembravam mais dos 7 anos de fome e começaram a ter medo desse povo estrangeiro, os hebreus ou israelitas. O novo faraó nada sabia a respeito de José. Achava que os hebreus poderiam ser perigosos, porque eram muitos e fortes. Resolveu então oprimi-los, e os egípcios os tratavam como escravos. Eles tinham que fazer trabalhos muito pesados, cansativos, perigosos por vezes. Trabalhavam no campo, trabalhavam na construção de cidades, mas sempre sendo tratados com muito rigor, como se fossem escravos. Tinham que carregar pesadas cargas, fazer trabalhos muito pesados, mas Deus estava com eles. Numa situação tão difícil, como sabemos que Deus estava com eles? Porque continuavam sendo fortes, saudáveis e tendo filhos, muitos filhos. Deus os abençoava. Vamos orar? Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha a mão. Fecha e abre, junta em oração. Bondoso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor porque nós sabemos que o Senhor nos ama muito e o Senhor quer cuidar de nós. Senhor, cuida deste momento para que possamos aprender mais sobre a sua palavra, para que possamos conhecer mais de Ti e ter os nossos comportamentos também modificados e nos comportarmos de acordo com a Tua vontade. Oramos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. O faraó ordenou as parteiras eram as mulheres que ajudavam as grávidas na hora do nascimento do seu bebê. O faraó ordenou que elas matassem qualquer menino que nascesse. Tal plano perverso só pode vir de um coração muito, mas muito pecador. Mas a Bíblia nos diz que as parteiras conheciam o Deus verdadeiro e queriam fazer a sua vontade.
Então elas não obedeceram essa ordem que o faraó deu. A Bíblia diz que devemos obedecer à ordem das autoridades, mas não quando essa ordem vai contra as leis de Deus. Portanto, as parteiras recusaram-se a matar os bebês israelitas. E Deus abençoou as parteiras e continuava abençoando o povo de Israel. Determinado a seguir por seu caminho cruel, seu caminho terrível, o faraó fez uma lei muito cruel. A lei dizia: todo bebê nascido de uma família israelita deve ser jogado no rio Nilo para se afogar. Essa lei, com certeza, trouxe medo e tristeza a muitas famílias. Imagina se estivessem andando na rua e um egípcio visse um bebê. Ele poderia chamar o soldado que pegaria esse bebê e o jogaria no rio Nilo para morrer afogado. Que tempos difíceis eles estavam vivendo. Havia uma família que tinha um pai, uma mãe, uma irmã mais velha de 12, 13, 15 anos, não sabemos a idade, mas sabemos que era adolescente, e um irmãozinho de 3 anos. Vocês gostariam de saber os nomes? Vamos aprender os nomes com as nossas mãos. O pai chamava-se Amrão, a mãe chamava-se Joquebede, a irmã chamava-se Miriam e o irmãozinho de 3 anos chamava-se Arão. Vamos deixar o polegar por enquanto quietinho, porque ainda não sabemos o nome desse membro mais novo da família. Vamos repetir os nomes? Amrão, Joquebede, Miriam e Arão. Logo, Joquebede ia ter um novo bebê. Eles deveriam estar apavorados com o destino tenebroso que o faraó impôs ao filho que ia nascer. A Bíblia não fala, mas com certeza, quando a barriga de Joquebede começou a crescer, ela deve ter deixado de sair às ruas, deve ter deixado de ir ao poço buscar água. Devem ter ficado todos em casa e ela deve ter deixado de ir ao poço buscar água. Talvez Joquebede fizesse alguma costura para as vizinhas. Teve que parar, porque ninguém podia saber que estava grávida. Talvez ela assasse pães para vender. Não podia mais fazê-lo, pois ninguém podia ver sua barriga e ficar de olho quando o bebê ia nascer e tentar matá-lo. Com certeza, Arão e Miriam também tiveram de deixar de brincar com seus amigos. Arão era muito pequeno. Podia ser que em algum momento escapasse pela sua boca que a mãe dele ia ter um bebê. O mesmo com Miriam. É provável que Miriam passasse a buscar a água no poço, no lugar da sua mãe. Mas ficava o menor tempo possível para não conversar com as amigas da mãe e ter que responder as perguntas como está sua mãe? Como é que ela está? O que ela está fazendo? Ninguém podia saber daquele segredo. Um bebê estava a caminho. Eu acho que todos estavam com muito medo. E tudo bem ter medo. Todas as emoções são boas e nos ajudam. O fato de terem medo que matassem o bebê fez com que tivessem mais cuidado. O problema não é ter medo. O problema é deixar o medo tomar conta de nós. Essa família tinha medo, mas não deixava o medo tomar conta dela. Eles entregavam toda a sua angústia nas mãos de Deus. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, está escrito: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Às vezes, é natural sentir medo. Nosso mundo pode ser um lugar muito assustador. Você acha que Deus sabe dos perigos da sua vida? Sim, Ele sabe. E Ele se importa? Sim, Ele se importa. A Bíblia ensina que Deus sabe tudo. Ele está ciente de tudo o que acontece ao redor do mundo e nenhuma situação é muito difícil para Deus lidar. Não importa qual seja o problema, você pode confiar em Deus para ajudá-lo a cuidar de vocês. Sabem, crianças,
Vocês podem estar com medo com tudo o que vem acontecendo. Não há problema. É legítimo o sentimento, mas não podem deixar o medo tomar conta de vocês. O medo os deixará alerta, os fará tomarem os cuidados necessários com a higiene pessoal, com a limpeza da casa, com permanecer dentro de casa sem sair. Mas lembrem-se de entregar os motivos do medo nas mãos do Senhor, porque Ele quer cuidar de vocês. A primeira coisa que precisamos fazer é se acalmar. Lembram da respiração da sopa quente que eu já ensinei para vocês na aula? Então, finjam que isso aqui é um prato de sopa quente. Então nós vamos inspirar bem devagar, segurar a respiração e expirar bem devagar. É assim, ó, a gente inspira bem devagarinho, segura a respiração, você pode pensar, que sopa quente, e agora você assopra bem devagar, mas bem devagar mesmo. Ó, inspira bem devagar, segura a respiração, que sopa quente, e expira bem devagar. Façam isso mais 5, 6, 7, 8 vezes, até ficarem calmas e relaxadas. Então, você pode ouvir o Espírito Santo, que é o Consolador que Jesus prometeu. Ele vai falar ao seu coração, geralmente por meio dos versículos bíblicos que já decorou ou de alguma história da Bíblia. A palavra de Deus é muito útil para o ensino e vai te ensinar a lançar sobre ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5, 7. Eu faço uma lista das minhas preocupações. Por exemplo, minha família mais próxima, minha família mais distante, minhas amigas, os vizinhos do prédio onde eu moro, meus colegas de trabalho, meus irmãos em Cristo, meus pastores e suas famílias, por saúde, por emprego, por harmonia na família, pelas crianças do Vila Feliz, por missionários, enfim, todas as minhas preocupações, eu oro, eu converso com Deus e eu entrego a Deus as minhas preocupações, porque Ele vem cuidando da gente, Ele cuida de mim. Então, na minha hora tranquila, eu vou conversando com Ele e dizendo todas as minhas preocupações. Vou entregando a Ele todas elas para que Ele cuide delas. Acho que era assim também com a família de Amrão. Amrão também devia ficar bastante tempo orando, conversando com Deus, entregando a Deus tudo que os deixava com medo, inclusive o medo do faraó ou seus soldados matarem o bebê que ia nascer. Finalmente chegou a hora do bebê nascer. Era um menino. A Bíblia diz que eles não tinham medo da lei do faraó. Sabiam que Deus amava este bebê, que ele era saudável e muito, mas muito bonito. Eles confiavam em Deus para cuidar dele, mesmo nesta situação difícil. Tomavam todas as precauções. Arão não ia brincar com seus amiguinhos, pois podia, sem querer, falar que tinha um novo irmão e os soldados ouvirem e vir matar este bebê tão amado de Deus. Joquebede quase não saía de casa, pois precisava amamentar o bebê e ninguém queria que ele chorasse, pois alguém podia ouvir o choro do bebê e chamar os soldados. Ou seja, eles continuavam confinados em casa
pouco saindo para proteger a vida do bebê. Parecido com sua vida neste momento, não é mesmo? Você e sua família praticamente não saem de casa só para questões essenciais. Veja só, a Bíblia já nos conta de uma família que vivia assim. Passaram-se 3 meses do nascimento do bebê. Ele agora estava mais crescidinho, mais forte, seu choro estava mais alto e estava ficando muito difícil evitar que os outros descobrissem a sua existência. Mas continuavam orando e entregando a Deus os cuidados pelo bebê e por si mesmos. Não sabemos o nome dessa criança. Não sabemos como Andrão, Joquebede, Miriam ou Arão chamavam esse irmãozinho. Mas Deus falou com Joquebede. Um dia, Deus deu um plano a Joquebede. Ela deve ter pedido a Miriam e a Arão que fossem lá nas margens do rio Nilo e pegassem um pouco de junco. Esse capim bem alto, pegassem junco e trouxessem para casa. Então, ela teceu uma cesta com este junco. Quando a cesta ficou pronta, ela vedou a cesta com piche. Lembram que foi esse mesmo material que Noé usou na construção da arca? Então, quando o cesto ficou pronto, Joquebede delicadamente colocou o seu bebê no cesto e foi com ele até a beira do rio. Provavelmente com lágrimas nos olhos, mas confiante que Deus amava tanto este bebê que cuidaria dele e o manteria vivo. Assim como crianças, Deus ama tanto vocês que mandou o seu filho, seu único filho, morrer na cruz por vocês para que tenham a vida eterna. Joquebede então colocou a cesta no rio e essa cesta foi então flutuando, rio abaixo, até que ficou presa entre os juncos. Miriam ficou para ver o que aconteceria com o bebê. Ela deve ter ficado atrás, escondida, atrás de um junco bem grande, bem escondidinha, olhando o que estava acontecendo. Então, enquanto Miriam assistia, ela notou que algumas mulheres vieram se banhar no rio. Era a filha do faraó, algumas damas de companhia e suas criadas. A filha do faraó caminhou ao longo da beira do rio. Então percebeu um objeto diferente, estranho, boiando entre os juncos. Ela enviou uma de suas criadas, que foi até lá e apanhou essa cesta e trouxe de volta e mostrou para a filha do faraó. A criada trouxe a cesta e a filha do faraó abriu e olhou para dentro. Neste momento, aconteceu um milagre. A filha do faraó foi tomada de grande compaixão por este bebê. Ela disse: com certeza é um menino dos hebreus. Ela também conhecia a lei do seu pai. Mas seu coração já estava ligado a esta criança. Em vez de jogá-lo no rio para se afogar, a filha do faraó decidiu mantê-lo por conta própria. Ela foi tomada por um sentimento de grande proteção. Quis cuidar dessa criança. Mesmo nessa situação perigosa, Deus estava cuidando do bebê. Então, Miriam correu para lá e falou com a princesa. Gostaria que eu achasse uma mulher hebreia para cuidar e amamentar deste bebê? Perguntou ela. A filha do faraó concordou e Miriam correu de volta para casa e contou à sua mãe. Então, Joquebede foi lá e conversou com a filha do faraó. A filha do faraó falou assim: pegue este bebê e cuide dele para mim. E eu lhe pagarei um salário. Joquebede estendeu a mão e levou o filho pequeno de volta para casa nos seus braços. Seu coração deve ter transbordado de alegria. Não precisavam mais ficar confinados em casa. Não precisavam mais esconder seu filho ou temer por sua vida. Joquebede poderia cuidar do bebê e até receber um salário por isso.
Deus havia tomado conta desta criança e desta família. Joquebede levou o filho para casa e pelos anos seguintes teve a alegria de cuidar dele. Toda essa família deve ter contado para este bebê o cuidado de Deus por ele. Quando chegou o dia em que Joquebede teve que levar o filho para o palácio, a filha do faraó deu-lhe o nome de Moisés, que significa tirado da água. Finalmente descobrimos o nome deste quinto elemento da família. Tinha Amrão, Joquebede, Miriam, Arão e agora Moisés. Moisés viveu muitos anos antes do Senhor Jesus nascer, mas nós sabemos da sua vida porque está escrito na Bíblia. E como já disse, a Bíblia é útil para o ensino. Podemos aprender com esta família como viver confinados na nossa casa em situação angustiante, mas confiantes que Deus tem cuidado de nós. Vamos repetir o versículo bíblico de hoje? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5, 7. Deus te ama e eu te amo e assim devemos viver. Deus te ama e eu te amo e vivamos sempre assim. Oh, 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 xalalala, xalalala, xalalala. Oh, 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 xalalala, xalalala, xalalala. Deus te ama e eu te amo e assim devemos viver. Deus te ama e eu te amo e vivamos sempre assim. Oh, oh, xalalala, xalalala, xalalala. Oh, oh, xalalala, xalalala, xalalala. Deus te ama e eu te amo e assim devemos viver. Deus te ama e eu te amo e vivamos sempre assim. Oh, xalalala.